Olá, pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona, gravado aqui em Minas Gerais, nessa parceria do Curso Supremo com o SES. E hoje eu vou ter, pela primeira vez, um programa sobre direitos reais, sobre um tema palpitante do tema dos direitos reais. E sabe quem eu vou entrevistar? Com vocês, Cláudia Viegas, professora de Direito Civil, uma professora encantadora, que os alunos são completamente apaixonados. A gente, quando começou a organizar o Papeando aqui em Minas Gerais, Cláudia aderiu no primeiro momento, já trouxe os alunos dele a todo, foi maravilhoso, boa parte da plateia foi composta de alunos dela da graduação, da pós-graduação, e ela é alguém que domina quase todas não, todas as cadeiras de Direito Civil. E eu tive a honra de tê-la como minha supervisionada no pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia e posso atestar publicamente a sua seriedade acadêmica e a sua capacidade de ser uma locomotiva na produção intelectual. É uma mulher que não tem pudor de fazer uma quantidade enorme de artigos, está sempre aí em todos os cantos, com tudo qualis A, qualis B. Olha, ela é realmente o sonho de qualquer professor da pós-graduação para a sua produção, sua inteligência, sua competência. E Cláudia, que prazer recebê-la finalmente como entrevistada no Papeando com Pamplona. Um prazer é meu. Nossa, estou muito feliz de estar aqui do A seu felicidade lado. é minha. E não sabia que eu era tão bem, estaria tão bem, sei lá, recomendada por você. E, sem sombra de dúvida, terá sempre a minha recomendação. Muito. Não há o que agradecer. Na verdade, para mim, a honra, o privilégio de ser seu professor de pós-doutorado é algo que eu escrevo não somente no meu currículo Lattes, mas no currículo do meu coração. Mas vamos bater um papo aqui, papear sobre multipropriedade. Um tema de direitos reais, um tema que precisa ser muito bem conhecido, que muitas vezes, na graduação, as pessoas não têm a base teórica suficiente para compreender. Este é o momento de você saber tudo sobre multipropriedade com Cláudia Viegas. Então, vamos falar sobre isso. Cláudia, explicando para os nossos alunos e todos os nossos espectadores, em que consiste a multipropriedade. Então, Rodolfo, a multipropriedade para nós aqui no Brasil tem sido uma novidade. Ela começou de uma forma bem tímida, mas hoje nós temos uma regulamentação. A multipropriedade seria uma relação jurídica de aproveitamento econômico de um bem imóvel, pelo qual cada um dos proprietários adquirirão uma fração temporal de uso e gozo deste bem. Estes proprietários ou multiproprietários, eles poderão usar e gozar por um tempo determinado no registro. Certo. Mas qual a origem do Instituto no Brasil? Pois é. Olha, regulamentado ele foi no ano passado, tá? Pela Lei 13.777, que foi editada em 20 de dezembro de 2018. Contudo, este regime, ou este instituto, ele já vinha sendo praticado no Brasil de forma bem tímida, tá? Mas sem regulamentação. Como o compartilhamento temporal não era uma cultura brasileira, nós vínhamos utilizando o condomínio em geral para regulamentar esse tipo de relação jurídica. E qual é a natureza jurídica desse instituto, já que não é um condomínio? Seria um condomínio especial. Certo. Sim. Então, não seria um condomínio em geral, porque ele se diferencia pela fração temporal, né? O nosso condomínio em geral, nós normalmente adquirimos uma fração de espaço, né? E nós somos proprietários. Duas ou mais pessoas são proprietários de um mesmo bem no condomínio em geral e utilizam concomitantemente aquele bem, com os mesmos direitos. Na nossa multipropriedade, não. Nós temos uma aquisição, digamos que até mesmo democrática, né? Em que as pessoas vão utilizar com exclusividade e surgiu aquela história. Qual a natureza jurídica desse tipo de relação? Inicialmente, vários doutrinadores disseram que seria uma relação jurídica de direito obrigacional. Mas, como a autonomia privada sempre vem antes da lei, aqui no Brasil, já em 2016, o STJ definiu que seria uma natureza de direito real,
não obstante não tivéssemos a multipropriedade especificamente detalhada no artigo 1225. Que elenca quais são os direitos reais. Então. Exato. Inclusive, quem negava essa natureza jurídica dizia exatamente isso, que por não estar escrito no 1225, no rol taxativo dos direitos reais, ela não teria a multipropriedade, a natureza de direito real. O STJ avaliou e verificou que o multiproprietário ele tem todos os poderes da propriedade. Ele tem o poder de usar, de gozar, de dispor e de reivindicar. A única limitação que ele teria é usar e gozar dentro de uma fração previamente determinada no contrato de multipropriedade. Certo. Então, com isso, o STJ definiu que a multipropriedade teria todas as características de direito real. Então, seria o absolutismo, o poder de sequela, e que ela estaria abarcada dentro do número 1, 225, certo, que seria uma espécie de propriedade diferenciada daquela tradicional que nós estamos acostumados. Foi a forma de reconhecer como direito real, sem deixar de dizer que o 1225 seria números clausus. Sim. Ou seja, dentro do desdobramento da propriedade. É propriedade apenas com essa característica. Perfeito. Agora, quais seriam os requisitos para a aplicação da multipropriedade no direito brasileiro? Para que a multipropriedade seja instituída no Brasil, nós precisamos de um ato inter vivos, que pode ser um ato unilateral de vontade, em caso de um imóvel de propriedade de uma única pessoa, ou até mesmo um contrato com um acordo de vontades, quando o imóvel for de propriedade de mais de uma pessoa. E também pode ser instituído por testamento. Neste ato de instituição, o ideal é que todos os detalhes desse compartilhamento temporal estejam ali, né, para que não haja problema, né, Rodolfo? Porque a gente sabe muito bem, quando mais de uma pessoa está ali exercendo um direito, problemas podem ocorrer. Então, neste ato, você vai ter que falar exatamente tudo que vai acontecer na multipropriedade. Quantas pessoas vão ocupar simultaneamente aquele imóvel, tá? Quais são os poderes e direitos do multiproprietário? Se vai ter um fundo de reserva ou não? Quais seriam as multas de descumprimento contratual? E qualquer outra peculiaridade relacionada à multipropriedade que está sendo lançada naquele momento. E para quem está conhecendo a multipropriedade agora, porque a gente vê com frequência, para quem vai, por exemplo, para Orlando e vê com tanta frequência essas ideias de time sharing, de manifestações de propriedade, mas no Brasil as pessoas ainda estão tateando para conhecer a ideia de multipropriedade. Então, o que você recomendaria de referência para quem quer aprofundar esse tema? Temos aí um mundo nos ouvindo, nos vendo nesse momento. O que você diria para eles? Olha, estude sobre isso, qual a referência para você? Olha, eu estudei muito por Tepedino. Gustavo Tepedino foi a pessoa que foi o primeiro doutrinador que pesquisou, se debruçou sobre esse tema aqui no Brasil. Então, e por que eu estou recomendando ele? Ele, em 2003, quando ele lançou esse livro, ele já veio com um conceito muito evoluído da multipropriedade, dizendo que seria uma relação jurídica de aproveitamento econômico, e lá ele define como se fosse de bem imóvel, tá? E em que seriam repartidos no tempo o direito de uso e gozo. Então, ele foi muito à frente do seu tempo, quer dizer, 2003 para 2018, né, que foi editada a lei, 15 anos. Quer dizer, muito tempo antes, e mesmo antes da prática ter sido difundida no Brasil. Verdade. Né? E, assim, no direito estrangeiro, você vai ter uma dificuldade. Você citou aí de Orlando, né? A multipropriedade nos Estados Unidos, ela é considerada como direito obrigacional. Então, para que nós tenhamos um estudo de direito estrangeiro, teremos que ver essa diferença de natureza jurídica. Exatamente. Né? Mas, atualmente, como este instituto é novo, e a lei sobreveio agora, dia 20 de dezembro de 2018, e entrou em vigor apenas agora em março, nós estamos tendo vários artigos jurídicos de doutrinadores civilistas que vêm escrevendo sobre isso. Então, eu li Flávio Tartucci, li Silvio Venosa, li Rodolfo Pamplona, né? Esse, por acaso, eu conheço. Pois é. E nós estamos vendo aí os doutrinadores civilistas acostumando-se com o tema. Então, ainda não temos praticamente nenhum livro igual o do Gustavo Tepedini a respeito. E aí é sobre isso, porque tem uma plateia aqui que está ávida para também fazer perguntas e aprender mais sobre multipropriedade.
Daqui a pouco a gente volta. Olá, Cláudia, tudo bem? Meu nome é Daniel Evangelista e eu queria te fazer uma pergunta. Esse tema é muito interessante, mas eu gostaria de saber se é possível aplicar a multipropriedade também para os bens móveis. Daniel, como vai? Tudo bem? Sua pergunta é muito pertinente. Olha, no Brasil, no momento, ainda não é possível aplicar a multipropriedade em bens móveis. Nos Estados Unidos, na França, já é assim. Eles têm multipropriedade de lanchas, de helicópteros, de bens móveis de alto valor. Porque a multipropriedade ela é propícia para isso, né? Mas aqui no Brasil nós já temos um projeto de lei que se iniciou agora dia 17/4/2019, que se encontra na Comissão de Constituição e Justiça esperando um parecer, e lá sim será permitido a multipropriedade para bens móveis. É algo que deve ser estimulado até mesmo pelo vulto econômico de determinados bens. Comprar uma determinada lancha é muito mais caro do que comprar uma casa em determinados valores. Então, é preciso perceber e abrir os olhos que talvez a disciplina normativa brasileira, nesse primeiro momento, foi muito restritiva. Olá, professora Cláudia. Meu nome é Thaís. Parabéns, primeiramente, pela brilhante explanação. E eu gostaria de saber como pode ser feito o registro da multipropriedade. Olá, Thaís, tudo bem? Então, o registro da multipropriedade deve ser feito no cartório de registro daquele imóvel. Normalmente é feito da seguinte forma: acompanha a mesma linha do condomínio edilício. Nós temos uma matrícula mãe, que é a matrícula que institui a multipropriedade, e as matrículas das unidades autônomas, que são chamadas de matrículas filhinhas. Né? E para que isso? Para que aquele imóvel de multipropriedade fique totalmente independente do condomínio em geral. Olá, Cláudia, tudo bom? Eu gostaria de saber quais são os efeitos do inadimplemento de custeio das despesas na multipropriedade no condomínio edilício. Olá, Samanta, tudo bem? Então, Samanta, a multipropriedade ela pode ser instituída no condomínio edilício. A Lei 13.777 de 2018 se ocupou dessa autorização. Só para te esclarecer como é que ela é feita, essa instituição, nós teríamos que ter essa instituição no ato, né, no ato de instituição da multipropriedade, ou pela deliberação da maioria absoluta dos condôminos. O condomínio edilício, que seria um prédio vertical de apartamentos, por exemplo, nós poderemos ter dois tipos de multipropriedade. O que seria isso? Apartamentos sob o regime de multipropriedade e apartamentos sob o regime de condomínio em geral. Então, você imagina que isso vai dar uma certa confusão. Então, veio o legislador e colocou uma coisa muito interessante, que foi o efeito do inadimplemento do condômino em relação às despesas de custeio. Nós sabemos que os condôminos deverão pagar contribuições condominiais. Então, nesse aspecto, se ele ficar inadimplente, a lei previu uma situação de adjudicação daquela fração temporal do multiproprietário. Ele vai ficar impedido de utilizar e gozar da sua fração temporal durante o tempo da quitação da dívida. Nós podemos comparar esse instituto a uma anticrese legal. Aquela anticrese em que os frutos, direito real de garantia, os frutos de um bem que são destinados ao pagamento de uma dívida. Então, eu achei muito interessante esse efeito, porque é um efeito que nós não temos, né, Rodolfo, no nosso ordenamento, por enquanto. Perfeito. Olá, meu nome é Viviane, parabéns pela palestra, e eu gostaria de saber, em caso de alienação da multipropriedade, se há que se falar em direito de preferência dos demais coproprietários. Olá, Vivi, tudo bem? Veja bem, Vivi, no condomínio em geral, sim, nós teríamos o direito de preferência. Então, se eu sou proprietária de um bem com mais de uma pessoa, eu teria a obrigação de oferecer a ele primeiro, antes de alienar terceiros. Nesse caso da multipropriedade, não. Uma coisa muito interessante é que a lei deixou a multipropriedade de uma forma bastante impessoal. Então, ela fala taxativamente que o multiproprietário não precisará da anuência dos demais para alienar e muito menos de cientificar a essas pessoas. A única coisa que seria desejável é que logo após a alienação seja informado ao administrador
quem será o novo titular. Perfeito. A ideia é de estimular, nesse ponto, a realização de negócios jurídicos que envolvam essa cota temporal da propriedade. Ou seja, e que ele não fique, de certa forma, castrado ou restringido à anuência dos demais. Para quê? Para que possa haver, digamos assim, uma circulação no comércio em função desse dado. E não é isso também, né, Rodolfo? Pense bem, ó, uma coisa que a gente não falou ainda. A fração temporal mínima é de 7 dias. Isso significa que eu posso ter 52 titulares da Sim, mesma propriedade. verdade. Imagine como seria isso. Eu ter que oferecer para 52 titulares. verdade. Mas é importante notar que a lei deixa a oportunidade, ela está privilegiando muito a autonomia privada, que é o Sim, que eu mais claro. gosto. Ela deixa a oportunidade para que os multiproprietários, sim, coloquem o direito de preferência no ato de instituição. Certo. Aí dentro da Mas- decorrência da autonomia da vontade. Mas eu acredito que isso vai engessar, né? Um Mas sistema. Mas aí, partindo do pressuposto que a fonte é a manifestação de vontade instituidora da multipropriedade. Sim. Aí cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é e assumir o risco com de cada certeza. conduta. A decisão de colocar o direito de preferência, é óbvio, né, virá junto com um ônus muito grande de Perfeito. exercer esse direito de Perfeito. preferência. Olá, professora Cláudia. Meu nome é Flávia. Eu gostaria de saber quais as consequências do falecimento de um dos multiproprietários para a multipropriedade. Flávia, excelente pergunta. Então, veja bem, para a multipropriedade, o falecimento de um dos multiproprietários não vai resolver absolutamente nada, não vai mudar nada na vida deles. Por quê? Porque a relação é impessoal. E como a multipropriedade é um direito real por excelência, o que vai acontecer com o falecimento? Nós teremos a transmissão dessa propriedade por meio das nossas regras de direito sucessório. Então, vai entrar um herdeiro ou um legatário, né, no lugar daquele titular falecido, e a multipropriedade não vai sentir absolutamente nada, que é o mais bacana desse instituto, né? Ele funciona com a entrada e saída de novos titulares, sem que os demais sejam prejudicados. É, sem sombra de dúvida, um estímulo ao comércio jurídico, aos negócios jurídicos, com base nesse bem, com base na ideia da multipropriedade. E, Cláudia, infelizmente, o tempo está curto, eu preciso encerrar. Mas eu quero dizer que foi uma honra ter o primeiro Papeando com Pamplona sobre direitos reais com você, que é alguém que eu admiro profundamente, da sua inteligência, a sua combatividade, a sua disciplina de produzir muito. Eu realmente tive esse privilégio de ser seu supervisor de pós-doutorado e para dizer que você realiza aquilo que todo professor quer. O professor quer que seu aluno seja melhor do que você. E eu não tenho dúvida que você tem muito mais talento e muito mais brilho do que este velhinho que está aqui dirigindo esse programa. E por isso, me dê o prazer de fazermos um brinde. Eu que agradeço. E meus amigos, minhas amigas, vocês que estão vendo este programa aqui, nesse momento, você pode dizer, como é que foram os bastidores? Tranquilo, procura aí, bota a hashtag aí, Papeando com Cláudia Viegas ou Papeando sobre multipropriedade. Você vai ver essa plateia linda que está aqui, que vocês já viram eles perguntando, vocês vão ver, tem muito mais gente aqui, muita gente bonita aqui hoje e muita gente competente e inteligente discutindo esse tema. E quer ver também imagens de bastidores de outros episódios, bota a hashtag aí, Papeando com Pamplona, e você vai ver lá no canal CESTV ou no canal Pamplona, na playlist específica da temporada correspondente, diversos outros episódios. Por quê? Porque é a realização de uma missão de vida. A minha ideia, eu estou no campo do direito já há muitos anos e acredito realmente no direito como uma forma de emancipação do indivíduo. Eu acredito no trabalho, eu acredito na ideia de que você pode estudar e mudar a sua vida. E direito não precisa ser chato. Direito pode ser estudado com fervor, com paixão, com profundidade, mas com leveza. Essa é a ideia do Papeando. Eu espero que a gente consiga ainda manter muitos episódios no ar. Daqui a pouco você vai ver a minha ideia poética da multipropriedade e muito mais, da ideia da realização do sonho da sua própria casa.
trazendo talvez um pouco sobre saudade de casa.